ao Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra. Fala aos nossos corações pelo teu Santo Espírito. Rogamos e te agradecemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. O autor aqui, o profeta Oséias, ele convoca o povo, na minha versão, aqui o subtítulo que tem ali, do capítulo 6, ou um versículo antes, né, de iniciar o capítulo 6, é conversão insincera. Eu não sei como está na sua Bíblia, ou se tem algum subtítulo aí, mas na minha está assim, conversão insincera. Porque, na verdade, o que o profeta está pregando aqui é que o povo de Israel dizia conhecer a Deus, mas não o conhecia. Eles conheciam, mas não mostravam isso com suas ações. Então ele vai pregar, ele vai desafiar aquele povo a conhecer ao seu Deus e continuar a conhecer esse Deus. Não é diferente para nós hoje, não é, irmãos? Não é diferente para nós hoje esse desafio de continuarmos a conhecer o nosso Deus. Nós precisamos entender quem Ele é, precisamos entender o que Ele faz, como Ele faz e por que Ele faz determinadas coisas. Não é fácil, porque o nosso Deus é um Deus eterno, um Deus soberano. Nós somos limitados ao tempo, nós somos limitados em poder, em condições físicas, mentais, enfim. E não é uma tarefa fácil, porque é uma tarefa espiritual, antes de mais nada. Mas o desafio é de efetivamente estarmos continuando a crescer e conhecer este nosso Deus. Não chegarmos num ponto em que nós já entendemos, não, já conheço a Deus e já conheço tudo a respeito de Deus, né? Não é verdade, né? Nós nunca chegaremos a esse ponto de conhecer tudo a respeito dele. Semana passada eu estava falando em João capítulo 6, quando o Senhor Jesus dá aquele duro discurso e ele fala, né, como nós mostramos ali, que o fato de o discurso de Jesus ser duro, porque ele fala, quem não comer a minha carne ou quem não beber o meu sangue. Então nós trouxemos essa ideia, e me parece uma ideia um pouco estranha, comer a carne e beber o sangue, né? Até será um canibalismo, será alguma coisa com vampirismo, né? Claro que não. O discurso de Jesus era, antes de mais nada, porque Jesus estava falando do pecado dos pais, daqueles homens a quem ele estava falando. Se você voltar lá, né, ou ouvir a mensagem da semana passada, que está postada no YouTube, mas se você ler do versículo 41 a 60 do capítulo 6 de João, você vai perceber isso. Porque o que o Senhor fala ali é da ofensa que os antepassados praticaram. E fala também da submissão de nós ao próprio Senhor Jesus Cristo, àquele que estava falando para eles. Porque Jesus estava se colocando como Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque no capítulo 8, aqui eles não gostaram. E muitos, depois que Jesus fala ou traz esse discurso para eles, eles vão dizer, duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Ou seja, eles já estavam um pouco assim, ouvindo o que Cristo estava falando, ele se colocando como Deus. E no capítulo 58, eles pegam em pedra para atirarem Jesus. Tal era a raiva deles mediante o discurso que Jesus estava fazendo. Tal era a indignação deles mediante as palavras do Senhor Jesus Cristo de ele estar se colocando como Deus. Jesus vai dizer, antes que Abraão existisse, eu sou. Essa expressão eu sou, para o judeu, é uma expressão divina, que implica em divindade. Somente Deus poderia dizer tal palavra. Quando Deus chama a Moisés para ir ao Egito, para tirar o povo do Egito, Moisés diz, mas quem que eu vou dizer? Quem eu vou dizer que está me enviando? Deus diz para Moisés, vai e diz que eu sou, me enviou a vós outros. Ou seja, a expressão eu sou é uma expressão que para nós brasileiros, né, cai na gíria, cai na brincadeira muitas vezes, né? Mas para um judeu ortodoxo ali daquele tempo, a expressão eu sou é uma expressão que implica em divindade. E quando Jesus diz isso, no capítulo 58, versículo 58, eles vão pegar em pedras para atirar em Jesus. Tal era a indignação deles com relação àquilo que Jesus estava falando. E por que eles fazem isso?
pelo zelo à sua religião, pelo zelo àquilo que eles viviam. E a questão, irmãos, para nós hoje é: se nós conhecêssemos realmente ao nosso Deus, nós também não teríamos indignação com relação àqueles que estão se levantando hoje para profanar a palavra de Deus, para proferir heresias, para rebaixar o Evangelho de Cristo a um nível tal que, como Paulo vai dizer, nós não estivemos entre vós mercadejando o Evangelho. Enquanto que nós vamos ver muitas pessoas, muitos líderes, muitas igrejas, infelizmente, mercadejando o Evangelho, vendendo a palavra de Deus. E qual tem sido a nossa indignação com relação a isso? Não estamos dizendo aqui, ou fazendo qualquer apologia à violência, claro que não. Mas qual tem sido a nossa reação e a nossa indignação com relação a isso? Porque se nós conhecemos o nosso Deus, e nós sabemos que o nosso Deus é um Deus santo, é um Deus soberano e um Deus eterno. Não que Deus precise da nossa defesa, Ele não precisa. Mas como nós conhecemos a Ele e amamos a Ele por aquilo que Ele fez a nós, por aquilo que Ele nos deu, que é a salvação em Cristo Jesus, qual tem sido a nossa reação? Percebam que os judeus, sem entendimento, mas eles, mediante, eu não estou dizendo que eles estavam certos, mas mediante as palavras de Cristo, pelo zelo à religião deles, à fé deles, eles crucificaram Cristo. Na ignorância, é claro que sim. Mas essa foi a reação deles, eles estavam indignados com aquilo que eles estavam ouvindo. Lembra quando Pedro pega uma espada e corta a orelha daquele soldado Malco? Para quê? Para defender Jesus. Se eu estivesse lá, eu pelo menos pegaria uma espada para cortar a orelha daquele rapaz, para defender o meu Senhor. Se você estivesse lá. E perceba que Jesus não condenou Pedro por ter feito isso. Jesus orientou. Não. Jesus vai dizer para Pedro: eu não tenho que beber o cálice que meu pai me deu, eu vou ter que beber, Pedro. Não adianta. E Jesus pega a orelha de Malco, segundo lá, narra ali em Lucas, né? E ele cura a orelha do soldado. Mas perceba que Jesus não disse para Pedro: olha, você cortou a orelha dele, agora eu vou cortar a tua, por disciplina. Jesus não faz isso. Porque o que Jesus viu em Pedro, mesmo sem entendimento, mesmo na ignorância de Pedro, ele viu ali Pedro defendendo o seu Senhor. É necessário conhecer o nosso Deus e, com conhecimento, indignarmos-nos mediante aquilo que estamos vendo nos dias de hoje. Em Salmo 119, 53, Salmo 119, 53, o salmista Davi vai dizer o seguinte: de mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. De mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Qual tem sido a indignação? Porque o que mais pode ter é pessoas, indivíduos, abandonando a lei de Deus. E não somente abandonando, porque se a pessoa estivesse apenas abandonando e vivendo a sua vida, não. Eles abandonam a lei de Deus e começam a ser um problema para a igreja, para o cristianismo, para a palavra de Deus, no sentido de atacarem, de quererem tirar, desvalorizar totalmente a palavra de Deus. Não estou dizendo, mais uma vez, que nós temos que pegar em espadas e sair por aí brigando, né? Mas qual tem sido a nossa indignação com relação a isso? Qual tem sido a nossa postura de falar contra isso, de viver contra isso? O irmão trouxe uma palavra agora em Filipenses, né, que nós somos luzeiros, e devemos viver como luzeiros, somos chamados para ser luz no meio de uma geração pervertida e corrupta. E quanto temos feito no que diz respeito a isso? E em Daniel, por exemplo, Daniel vai dizer o seguinte: antes de Oséias nós temos Daniel, Daniel capítulo 11, versículo 32.
Daniel capítulo 11, versículo 32. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Perceba que Daniel vai trazer uma ideia da necessidade de conhecer a Deus. E em conhecer a Deus, nós vamos ter um resultado. Como povo de Deus, isso foi para o povo de Israel, mas como a palavra de Deus serve para os nossos dias também, precisamos aplicar essa verdade nos nossos dias. Jesus vai dizer, quem crer em mim, obras maiores do que essas farão, não é verdade? Qual é o resultado de um povo que conhece o seu Deus e não somente conhece, mas vive esse conhecimento e se indigna contra aqueles que de alguma forma estão subvertendo ou tentando subverter o Evangelho de Cristo? Qual será o resultado? Se tornará forte e ativo. Percebam que Pedro, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 8, vai dizer, 1 de Pedro 1, 8, a quem não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Ele vai falar aqui, Pedro está falando da salvação. No versículo 3 vai dizer, bendito Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Cristo Jesus. E vai falando aqui, e depois vai falar um pouco sobre as perseguições, né? Podemos ser contristados pelas provações, mas tudo isso vai redundar em louvor e glória quando Cristo se revelar. E esse mesmo Senhor Jesus Cristo, mesmo que nós não o tenhamos visto, nós o amamos. Nós não vimos ele, mas nós não vimos ele com os nossos olhos humanos, mas mesmo assim, pelo Espírito Santo que foi derramado em nossos corações, nós o amamos. Porque ele vai dizer, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Ou seja, é uma alegria que eu não posso expressar com palavras. É uma alegria que eu não consigo medir, eu não consigo expressar, eu não consigo explicar para você a alegria que eu estou sentindo por conhecer a Cristo. E mesmo não podendo ver Ele pessoalmente, eu o amo e eu aguardo a sua volta. É isto que Pedro espera que nós, como cristãos, vivamos e expressemos esta alegria em Cristo Jesus. Por quê? Porque nós conhecemos o nosso Deus. E aí nós nos tornaremos, fortes e ativos, porque conhecemos ao nosso Deus. Agora, o que é conhecer a Deus? Conhecer a Deus não é exatamente conhecer de teologia, de doutrina, de argumentos teológicos. Antigamente era mais difícil alguém conhecer sobre. Há 30 anos atrás, você precisava adquirir livros não eram baratos, você precisava fazer seminários, você precisava ir à igreja, prestar bem atenção nas mensagens, para que você pudesse realmente... A igreja precisava de um trabalho, e talvez seja por isso que hoje o trabalho escola dominical ele tem uma dificuldade para o seu crescimento. Por quê? Você clica hoje ali no YouTube, você tem um leque enorme de teorias, de teologias. Se você é calvinista, você vai ter um monte de pessoas falando sobre calvinismo. Se você é arminianista, você vai ter um outro monte de pregadores também tratando deste assunto. Se escatologia, né, você pode ter vários assuntos, você pode ouvir tudo isso nas redes sociais. E é bem tranquilo. Não é? E por isso a igreja tem crescido muito no que diz respeito à questão teológica. Estava conversando essa semana com os alunos e eles estavam falando sobre, vieram, professor, e o calvinismo e o arminianismo, não é verdade? Aí um era meio calvinista, outro era mais arminianista, então no terceiro ano eu não falava sobre isso, irmãos. Eu no terceiro ano do ensino médio não falava sobre essas coisas.
né? Porque não chegava tão fácil a nós. Só que para hoje, para eles é fácil, é tranquilo, eles estão vendo. Mas não significa que este conhecimento teológico está realmente resultando numa vida de conhecimento a Deus. Eu posso conhecer teologia, mas não conhecer a Deus pessoalmente. Eu posso saber sobre piedade, por exemplo, o que fazer, como ser um conselheiro. Eu posso ser um pastor que senta com você, que aconselha, e os meus conselhos podem resultar em alguma coisa positiva. Mas não significa que efetivamente eu conheço a Deus pessoalmente. Então, estas coisas nós precisamos definir o que é teologia, o que é uma vida de piedade, eu sei o que um cristão deve fazer, eu sei como um cristão deve realizar os seus ministérios na igreja, com compromisso, tudo isso nós podemos fazer, mas não significa que, na verdade, nós conhecemos o nosso Deus efetivamente. Por quê? Quais são algumas evidências, por exemplo, de conhecer a Deus? E esse é o desafio, de nós continuarmos crendo e conhecendo a esse Deus. Quando nós conhecemos a Deus, nós temos força por meio dele. Perceba, nesse texto que nós lemos em Daniel 11, 32, aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Esse versículo é separado ali em dois, né? Tem a primeira frase, aí depois vai ter uma conjunção mas, uma conjunção de oposição, uma conjunção que vai mudar o sentido, né? Aos violadores da... Então ele fala uma coisa e depois ele coloca um mas. Porém, todavia, aquele que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Então, esse mas é uma contradição do que foi falado antes com o que vem depois. E o que é que foi falado antes? Que alguém vai violar a aliança, ele com lisonjas perverterá. De quem está falando? Se você olhar para o versículo 21 desse mesmo capítulo, depois se levantará um em seu lugar, um homem vil, Daniel 11, 21, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. Esse é Antíoco Epifânio. E Daniel é também um texto, um livro escatológico que vai falar sobre o anticristo. Aqui especificamente é Antíoco Epifânio, mas com visões também falando sobre como o anticristo haverá de realizar o seu plano, de se voltar contra Deus. Se você ler, por exemplo, o capítulo 9 de Daniel, você vai perceber isso muito claramente. Versículo 30. Porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza, voltará e se indignará contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouve, e, tendo voltado, atenderá aos que tiverem desamparado a santa aliança. Versículo 31. Deles sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Um rei, um tirano, virá e Antíoco, como fez, destruiu ali o templo em 70 depois de Cristo, e ele exatamente fez isso. O que acontece aqui, irmãos, é que é uma pessoa que está vindo, que está dominando o povo, e ele está se voltando contra Deus. Olha o que ele diz: a abominação desoladora. Profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário. Ou seja, tudo que é culto a Deus, tudo que é relacionado a Deus, tudo que tem o objetivo de adorar a Deus, ele vai fazer. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Mesmo em meio a estas situações de oposição, mesmo que se levante um rei, mesmo que se levante uma ideia, mesmo que se levante uma onda, mesmo que se levante uma ideologia na sociedade, o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Quem é esse povo hoje? É a igreja. É a igreja.
nós podemos ouvir e perceber um monte de oposição que temos contra a família, coisa que Deus criou, contra a fidelidade, coisa que Deus criou, contra a educação, contra o respeito ao próximo, contra a própria religião, a igreja, contra o próprio Cristo. Quantas ideias não surgem quanto a ideia de Cristo, se Cristo vai voltar ou não vai voltar? O mundo, a ciência, cada vez mais está dizendo que Deus é uma falácia, que Deus não existe. Cada vez mais eles tentam provar isto. Mas o povo que conhece o seu Deus, nós, a igreja, nos tornaremos forte e ativo, mesmo em meio a essa situação, mesmo em meio a todas essas oposições. E não foi assim que Daniel e seus amigos fizeram? Eles não mostraram forças mediante a oposição? Quando Nabucodonosor faz aquela estátua e diz: quem não se dobrar vai para a fornalha? O que é que Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram? Imagine a oposição tremenda que não era aquilo ali. Eles não se dobraram. Eles não se dobraram. Eles permaneceram firmes, eles permaneceram fortes, porque eles encontraram forças em Deus. Eu não sei quais são os seus desafios, né? Eu não sei quais são as suas lutas, você sabe, você conhece. Mas o fato, irmãos, é que nós vivemos em dias que a nossa fé ela está sendo constantemente provada, está sendo constantemente colocada à prova, sendo colocados na parede, para que nós possamos dizer assim: não, na verdade, você crê mesmo em Deus? Eu creio, mas na verdade também não é assim. Não precisamos ser tão quadrados, não precisamos ser tão radicais, não é? Nós precisamos mostrar que o nosso Deus, nós conhecemos o nosso Deus como? Através da força que nós mantemos pelo conhecimento dele. Não podemos nos dobrar àquilo que temos visto. Ideias com relação à família, como já temos falado, com relação àquilo que Deus estabeleceu como homem, mulher. Isso foi o que Deus estabeleceu. Eu tenho ouvido Tassos Licurgo, não sei se vocês conhecem, né? Tenho assistido alguma coisa dele, é muito interessante, por exemplo, quando ele fala que é até um crime quando alguém diz, por exemplo, hoje, nos dias de hoje, que um homem pode ser uma mulher, né? E que uma mulher pode ser um homem. E ele usa um termo interessante quando ele fala assim: há um impeditivo, né? São palavras dele, há um impeditivo nesse sentido, e por isso que é um crime, ele fala, que um homem jamais poderá ser uma mulher e uma mulher jamais poderá ser um homem, pelo impeditivo da realidade. A realidade é que homem nasceu homem e mulher nasceu mulher. Se um homem pode gostar de outro homem, isso é uma outra coisa, a mulher pode gostar de outra, isso é uma outra questão, mas um homem jamais deixará de ser homem e uma mulher jamais deixará de ser mulher. Porque eles nasceram, é o impeditivo da natureza, da própria realidade impede isso. E é um crime quando a sociedade permite que alguém ouça isso e desenvolva isso na sua mente, que isso pode acontecer, isso não pode acontecer. Por mais que você possa tomar hormônios ou possa fazer qualquer tipo de procedimento, jamais você será um homem se você nasceu mulher. E jamais você será mulher se você nasceu como homem. Isso é a realidade. Mas estamos ouvindo e vendo cada vez mais coisas desse tipo. E os nossos jovens, os nossos filhos, os nossos netos estão ouvindo, crescendo ouvindo que essas coisas podem ser possíveis quando não são. E nós estamos vivendo no meio disso. Nós estamos no meio de como nós vamos proceder com relação a isso. Afinal de contas, é os tempos, né, pastor? Os nossos dias estão falando a respeito disso. Então também nós não podemos lutar contra a corrente. Podemos sim, nós temos que fazer isso. Daniel fez isso, Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram isso. E mostraram grande força, e mostraram o poder de Deus ali. Nós não só podemos, como nós devemos fazer isso. Não somente isto, nós percebemos também que aqueles que creem ou conhecem o seu Deus pensam coisas grandes sobre ele. Apesar de toda essa situação, Daniel vai mostrar a grandeza de Deus. Lembra quando Nabucodonosor tem aquela visão sobre a árvore, no capítulo 4 ali? E aí ele chama os seus sábios para
mostrar ali, ou dar a interpretação do sonho, e nenhum sábio conseguiu dar a interpretação, e Daniel, então, movido pelo Espírito Santo, foi lá e disse, olha, essa árvore que cresce, que chega aos céus, mas depois vem o mensageiro de Deus e corta, esta árvore é você, é o seu reino. Você vai chegar a ser grande, mas um dia você vai cair, você vai ser cortado. E aí você vai comer, vai pastar como os animais. Nabucodonosor talvez não tenha entendido, mas a palavra do Senhor nos diz ali que ele realmente passa tempos ali pastando como animais, até entender que Deus realmente é um Deus grandioso. Percebam, em Daniel capítulo 4, Daniel capítulo 4, versículo 25, Daniel 4, 25. Na interpretação, Daniel vai falar ali para ele, ele dá a interpretação então, né, para Nabucodonosor, e ele acaba depois explicando ali o resultado. Daniel 4, 25, vai dizer o seguinte, serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão comer ervas como os bois, e será molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 anos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. O ponto é este. O ponto não é somente um processo de amadurecimento, um processo de trabalho de humildade, não. Qual que é o objetivo? Conhecer, que Nabucodonosor conhecesse que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Versículo 26, quanto ao que foi dito, se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino se tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. É isso que Daniel proclama. Ou seja, Daniel tinha a consciência que Deus é soberano sobre todas as coisas. Ou seja, nós pensamos coisas grandes sobre ele. Capítulo 5, versículo 21 do mesmo livro, Daniel 5, 21 vai dizer: foi expulso dentre os filhos, agora já não mais Nabucodonosor, mas Belsazzar, agora outro rei, né? Foi expulso entre os filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, a sua morada foi com jumentos monteses, deram-lhe a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, a quem quer constitui sobre ele. Ou seja, Daniel aqui está falando sobre Nabucodonosor para Belsazzar, mostrando para Belsazzar também, o próximo rei, que Deus continua reinando. Nós precisamos entender isso, irmãos. Deus está sobre todas as coisas. Se talvez tenhamos que tomar uma decisão, bíblica que seja, né? Não é uma decisão baseada no meu desejo, na minha intuição, mas eu sei que aquela decisão é uma decisão séria. Eu tenho que tomar essa decisão. Seja com relação aos seus filhos, seja com relação ao seu esposo, sua esposa. Eu não sei qual é a decisão que você tem que fazer com relação ao seu trabalho. Pense que você tem um Deus grandioso. Nós, como igreja, temos um Deus grandioso. É claro que nós temos nossas responsabilidades. Como pai, como mãe, como filhos, temos que sustentar nossa casa, temos compromissos com o nosso trabalho, com aquele compromisso que nós fomos contratados, né, para trabalhar, chegar no horário, cumprir o nosso dever. Quanto a isso, nós sabemos a nossa responsabilidade diária. Mas às vezes Deus vai pedir de você algo maior. E como foi falado na liturgia, por exemplo, talvez uma perda de emprego não é necessariamente uma perda, você está ganhando. Porque Deus talvez está querendo, mas isso é pessoal, é particular. Né? Eu não estou estabelecendo uma regra e amanhã todo mundo tem que deixar o seu emprego. Não é isso. Mas cada um sabe aquilo que Deus está pedindo de você. E talvez Deus quer fazer coisas grandiosas na sua vida. Mas talvez por medo, talvez hoje, irmãos, estamos, por medo de não sermos amorosos, estamos permitindo tantas coisas. Por medo de, mais uma vez lembrando a ilustração de Pedro, né? Jesus não disse para Pedro, Pedro, você não vai manifestar amor? Por que Jesus não falou isso para Pedro? Por que Jesus não censurou Pedro? Porque Pedro conhecia o seu mestre e sabia quem ele era. E ele estava zelando, mesmo que depois ele traía Jesus, né? Ele vai trair Jesus. Mas ele estava zelando pelo seu Senhor, pelo seu mestre. E talvez hoje, irmãos, nós estamos vivendo não aquilo que Pedro fala lá, né, essa alegria indizível, por causa de uma ideia de amor, e nós precisamos amar o próximo, mas apesar de... Precisamos amar o nosso próximo, e claro, isso é verdade.
mas amar a Deus acima de todas as coisas também. E muitas vezes estamos amando ao próximo, na verdade, na ideia de amar o próximo, estamos, na verdade, sendo coniventes com pecados. Este é o problema da igreja hoje. Sendo coniventes com o pecado em nome deste amor. Quando, na verdade, o Senhor está dizendo, olha, aquele povo que conhece o seu Deus, ele se tornará forte e ativo. E forte e ativo porque nós servimos ao nosso Senhor e não titubeamos quando vimos o pecado, quando nos deparamos, mesmo que seja com o meu próprio pecado. Eu vou me deparar com o meu próprio pecado e vou lutar contra ele também. Não vou só ficar apontando, né, o que é uma luta, mas essa, na verdade, é a grande realidade. E Nabucodonosor reconheceu, capítulo 4, versículo 34 a 37. Mas ao fim daqueles dias, né, Daniel falando sobre Nabucodonosor, capítulo 4, verso 34, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, louvei e glorifiquei o que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército dos céus, e os moradores da terra não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Perceba as palavras de Nabucodonosor aqui, é de alguém que realmente entendeu e se converteu. Então logo me tornou a vir o entendimento também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade, o meu resplendor, buscaram-me os meus conselheiros, os meus grandes, fui restabelecido no reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Que tarefa, que obra maior alguém pode ser usado para fazer do que fazer um rei reconhecer a grandeza de Deus? Daniel foi usado para isso. Sadraque, Mesaque e Abednego foram usados para isso. Portanto, alguém que conhece, um povo que conhece o seu Deus, tem força por meio dele, pensa grandes coisas sobre ele e tem grande alegria nele. Nós não vamos ler todos os textos que nós temos aqui, porque o nosso tempo já se vai. Mas em Daniel 3,15, como nós já citamos, quando aqueles rapazes, aqueles homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se dobram à estátua, alguém vai dizer para ele, Nabucodonosor, né? Agora, pois, estai disposto, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante laçados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Esse é Nabucodonosor, que se converteu ali na frente, lembra? No capítulo 3? Ou 4, perdão. Mas este é o homem que achava que ele era o poderoso. E se ninguém se dobrasse à estátua que ele fez, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Percebam a resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Eu posso perceber, irmãos, aqui nesta fala, eu não posso perceber medo, eu não consigo perceber raiva, eu não consigo perceber uma discussão. Eu estou vendo esses homens dizer: rei, se o senhor quiser nos jogar na fornalha, fica bem tranquilo, a gente vai. Porque nós temos um Deus, e se ele quiser, ele vai nos livrar. Agora, se ele não quiser, a gente vai. Mas uma coisa é certa, nós não vamos nos dobrar à sua estátua. Nós não vamos fazer parte disso. Mesmo que isto custe a minha vida. E eu percebo esses homens falando isso, irmãos, com uma paz, com uma tranquilidade, com uma alegria, uma certeza de que quem conhece o seu Deus e sabe que ele vai livrar. E se ele não livrar, se eu morrer, eu vou estar com ele. O que Paulo vai dizer? O que é infinitamente melhor. Porque eu conheço o meu Deus, eu sei que ele é real. Essa terra, esse mundo, isso é passageiro. Fiz 54 anos essa semana, né? Um ano a menos nessa terra. Amém, Senhor. Né? Você fica triste quando você faz um ano a mais, eu estou mais velho e tal, né? Irmãos, que alegria. É um ano a menos aqui. Estou cada vez mais próximo de estar com Deus, de me encontrar com Ele.
Isso para mim é uma certeza. Uma certeza que eu tenho no meu coração, que quando partir daqui, eu estarei com ele. Sabe por quê? Justificados, pois, mediante a fé. Romanos capítulo 5, versículo 1. Temos paz com Deus. Eu tenho paz com Deus. Não é que eu tão somente tenho a paz de Deus. Eu posso experimentar da paz de Deus. Ou seja, mediante uma situação difícil, eu posso experimentar a paz que Deus me dá. Isso é uma coisa. A outra coisa é a paz com Deus. Eu sei que em Cristo, quando Cristo deu a sua vida, morreu na cruz do Calvário, a animosidade que existia entre eu e o meu Deus não existe mais. Agora eu sou alvo do seu amor, não da sua ira. Eu sou pecador? Sou. Todos nós somos. Mas em Cristo Jesus eu entreguei a minha vida a Ele. E hoje eu não somente tenho a paz de Deus em meu coração, e preciso desenvolver cada vez mais isso aí, não é? E cada um de nós precisamos. Mas eu não só tenho a paz de Deus, eu tenho a paz com Deus, eu sei que Ele me ama, eu sei que o nosso relacionamento está restabelecido. E se eu partir desta terra agora, é com Ele que eu vou estar. Porque em Cristo Jesus, Ele me acolheu nos seus braços e me fez fazer parte da sua família. O povo que conhece o seu Deus, ele tem essa alegria indizível de poder viver, de poder cantar, de poder trabalhar e de poder servir com todas as suas forças. Porque nós sabemos que o nosso tempo aqui é passageiro. E nós sabemos que nosso Deus, Ele continua agindo, Ele continua trabalhando. Por isso, nós temos força quando realizamos coisas. E porque fazemos isso em oração, não é na força da nossa carne, da nossa energia carnal, mas é a força que Ele nos dá. Nós pensamos grandes coisas sobre Ele, o que Ele pode fazer na minha vida, transformando a minha vida, transformando a vida de outros. Ele transformou Nabucodonosor, por que não pode transformar a mim e outro, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho? Ele pode. Basta que nós queiramos e nós dobremos os nossos joelhos e oremos. E esta alegria indizível, e essa paz de servirmos ao Senhor. Quem nos separar do amor de Cristo? Nada, ninguém poderá nos separar do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O nosso desafio é conhecermos e continuar, como diz Oséias, a conhecer ao nosso Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Deus. Porque um povo que conhece o seu Deus se torna forte e ativo. Amém? Deus nos abençoe. Vamos cantar, vamos louvar ao Senhor com mais um hino. Os irmãos podem escolher um hino do voz e melodia, né? Porque nós não temos o projetor aqui. Mas um hino para nós cantarmos. Tem os chorocotinhos aqueles? Qual? Isso não precisa, Romanos 8, então. Quem nos separará do amor de Deus? Vamos ficar em pé, irmãos, vamos cantar, vamos louvar o Senhor com este hino, Romanos 8. É um pouco diferente, de acordo com a versão aí. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia ou perseguição? Romanos 8. É. Romanos 8, 35. Vai ficar um pouco diferente ali, mas dá para a gente ir cantando e balbuciando aí, tá bom? Mas vamos orar. Quero pedir que depois desse hino, desse louvor, irmão João, por favor, ore para nós e assim estaremos encerrando o culto desta manhã. Mais uma vez agradecido aos irmãos, né, por tudo que os irmãos fizeram, e foi gostoso, né, diferente, né, que tenhamos mais domingos assim, mais cultos assim. Para mim? Não, claro que não. Para a honra e glória e louvor ao nosso Deus, e possamos também quebrar essa rotina, né? Isso é gostoso, isso é legal. Romanos 8, 35 em diante. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Mas quem nos separará do amor
amor de Cristo será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada, mas quem nos separará do amor de Cristo? Pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Oh, nosso Senhor. Oh, nosso Senhor. Amém. Amém. Muito obrigado, irmãos, mais uma vez. E Deus abençoe. Uma boa semana para todos e um bom almoço. Nosso culto está encerrado. Comer mais ainda.